Nós não vamos ficar aqui até 2 horas como estava programado, não é isso? Não vamos ficar. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Porque coisa linda é quando a gente abre e contempla as verdades que ela nos traz. Vamos fazer uma breve oração antes de abrir em 2 Reis 3. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pelo sábado, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado por tua luz, que é lâmpada para os nossos pés. Fica conosco por Jesus. Amém. 1 Reis 3. Conta a história de um rapazinho, filho de um ex-pastor. Como eu falei a vocês, eu estou estudando essa língua que é maravilhosa e ela é como se fosse a 4ª dimensão da Bíblia, né? A gente consegue ver a Bíblia em 2 dimensões. A 3ª dimensão é quando alguém explica, e a 4ª dimensão é quando a gente estuda o hebraico. Porque uma coisa é eu dizer assim, menina, aquela mulher estava estudando comigo, mas ela chutou o balde, acabou. Para quem é brasileiro vai entender que chutar o balde não é que ela saiu chutando um balde. Ela quis dizer o quê? Que abandonou. Aí se você vai falar essa expressão em inglês, o americano vai ficar assim, chutou, estava estudando, chutou o balde, começa a ser longe. Não é? Isso não é isso, chutou o balde. E o americano vai ficar, não entendi. A Bíblia é desse jeito. Quando a gente vai para o hebraico, aí a gente entende. Era isso. Gente, ser pastor na época de Jesus já era extremamente humilhante. Vocês sabiam? Era a pior profissão. Era como se fosse assim. Vocês pensem na profissão mais indesejada que cada um tem, né? Porque para mim pode ser coveiro. Eu acho indesejada porque mexe com morte o tempo todo e eu não gosto da ideia da morte, né? Não gosto. Tem gente que minha mãe, ela tranquilo, normal, no velório para ela, eu chamei ela para uma festa, ela disse que não vai. Agora chama para o velório, ela está dentro. Comigo não é assim. Então, diz de ser coveira, ai que esquisito, vai ter sofrimento todo dia. Mas para o outro pode ser, sei lá, ser dona de casa, pode ser, né? Então cada um pensa. Então, para o povo naquela época, ser pastor de ovelha era a pior coisa. E Jesus diz assim, eu sou pastor. Para os judeus entenderem isso, ele é o pastor, mas não é o rei, ele não vai libertar, mas ele diz que é o pastor. Vocês estão entendendo? É como se dissesse assim, esse homem daqui é o mais rico da cidade. Sua profissão? Eu sou coveiro. Coveiro? O mais rico da cidade é o coveiro. O senhor é dono do cemitério? Não, eu sou o coveiro mesmo. Você está entendendo? Então, quando você vai entendendo a Bíblia, na linguagem que ela foi escrita, com as ideias que foi, você diz, meu Deus, é muito mais profundo. Quando Jesus diz assim, eu sou o pastor, ele está dizendo assim, eu sou o rejeitado, eu sou o humilhado, eu sou o não querido, mas sou eu, é através de mim que você vai ter vida, e vida em abundância. Você está entendendo? Na tradição da ceia, quando Jesus chama os discípulos para fazer a ceia, tem 4 cálices que são passados na tradição da ceia judaica que Jesus estava vendo. Jesus era judeu, vocês sabem disso, né? Ele era judeu. E tinha 4 cálices. E Jesus quebrou a tradição. Você sabe que tradição é coisa séria. Tradição é coisa séria. E Jesus disse assim, beba que o vinho em memória de mim e como que eu sou o pão. Os judeus ficaram, gente, que doidice é essa? Vocês estão entendendo como era difícil para Jesus explicar que ele, porque na tradição cada taça é assim. A ideia da tradição da Páscoa, que não tem nada a ver com o que a gente ia
coisa mais linda da Páscoa judaica, porque ela vai dizer assim, ó, nós tivemos um passado duro, um passado amargo, aí eles comem as ervas amargas durante uma semana, aí depois eles preparam um cordeiro, que é o cordeiro de Deus, né, que vai dar a eles a fartura, a alegria, a força, a energia, para eles enfrentarem o deserto. Vocês estão entendendo? E depois é que eles podem comer o suco, né? Porque depois que eu passei pelo deserto, tive todo o sofrimento, aí agora que eu vou me deleitar. Vocês estão entendendo? É muito lindo, não tem nada a ver com o que a gente aprendeu de coelho e ovo, né? E aí Jesus chega e diz assim, tira isso, porque eu sou o vinho, e aqui é o pão, comam em memória de mim. Para os discípulos, eles dizem assim, meu Deus do céu. Aí Judas deve ter dito assim, vai ser preso, porque esse homem está doido? Como é que muda a tradição assim? Aí ele era o vinho, por quê? Eu vou derramar já o meu sangue por você. Eu sou o pão, porque eu que vou alimentar a fé espiritual de vocês. Amém. Né? E sem mim vocês não vão poder fazer nada. E dali ele inaugurou a nova Páscoa. Infelizmente os judeus continuam nessa antiga Páscoa, mas tem um significado assim maravilhoso. E Davi era pastor, só que ele foi ungido o quê? Rei. Ele foi ungido rei em Israel. E aí ele teve um filho. Vamos lá abrir a palavra. A gente vai falar um pouco sobre Salomão, porque hoje em dia ele joga adventista, e vamos ver qual foi o segredo de Salomão para se tornar quem ele foi. O que foi que Salomão fez? Vamos lá? Segunda Reis. Salomão, Primeira Reis 3, verso 4. O rei Salomão foi a Gibeon e lá ofereceu sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado. Como eu falei ali na hora da lição, existiam vários lugares, mas Salomão foi no principal. 1 Reis 3, verso 4. Ali era o principal lugar sagrado. E ali, Salomão, ele vai e faz o quê? Oferece 1000 holocaustos queimados. Aí vocês também têm que entender o que é esse holocausto queimado. Quando era feita a aliança entre o povo, eles pegavam o animal, com licença aqui está o altar. Aí eles pegavam o animal e aí eles partiam o animal no meio, uma banda para cada lado, porque os altares, 2 altares, né? 2 reis ou 2 pessoas fazendo um acordo. Meu altar, o seu altar, parte o animal no meio, e aí era assim que eram feitas as alianças. E aí agora passa no meio dos 2. Aí encerrou a aliança. Ok? Entenderam? E eles tocavam fogo e passavam no meio. E aí Deus fez várias alianças assim com o povo. Lembra? Que fazia o holocausto e vinha fogo, e o fogo de Deus partia ao meio. Lembra? Esse sacrifício era para a promessa dele ser cumprida. Era como se fosse assim, hoje em dia. A gente vai no cartório apalavrar. Eu estou dando a certeza de que eu vou cumprir o que eu estou fazendo. Eu vou alugar a sua casa e a gente vai no cartório porque eu vou dizer assim, ó, eu vou pagar todo mês, não sei o que. Você está entendendo? Era um contrato, não tinha cartório, não tinha nada. Então a forma de apalavrar era passando, fazendo o sacrifício e passando fogo no meio. Entendeu? É muito interessante. E Jesus não faz isso o tempo todo? É muito lindo estudo em hebraico, pelo amor de Deus, é muito lindo. Lá no Éden, o que foi que aconteceu? Ele mandou, Abel fez o sacrifício e ele mandou fogo e partiu o animal ao meio. Ele estava dizendo o quê? Passe céu, passe terra, eu vou cumprir, eu vou enviar o cordeiro. Vocês estão entendendo? O que era aquele sacrifício? É muito mais profundo, não é não? Era uma aliança, olha, me arrepia, uma aliança de Deus
com o povo. Você está entendendo como o nosso Deus ele é diferente? Mas vamos continuar porque a gente tem que chegar em Salomão. E aí, vamos ler. E Salomão fez 1000 sacrifícios. Esses holocaustos que ele fez não foi desse tipo. Esses holocaustos eram sacrifícios mesmo. Eram doações de ação de graça a Deus, ok? Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho durante a noite e disse: me peça o que você quiser e eu lhe darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma benevolência com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade. Fidelidade no hebraico também não tem nada a ver com o que a gente pensa. É muito mais profundo, é muito mais forte. Não dá para ficar explicando, mas é muito profundo. Fidelidade tem a ver com fidelidade aqui no Brasil. O que é fidelidade? Justo. Digno. No hebraico é foco, independente do que aconteça. Eu sei. Você está entendendo? Fidelidade em hebraico é aquela coisa assim, que só dá para explicar. Você não adultera, por quê? Independente de qualquer coisa, eu tenho o meu foco. Nele, não. Em Deus. Você está entendendo? Independente de qualquer coisa, eu guardo o sábado. Porque eu tenho que vir para a igreja? Não, porque se eu não puder vir para a igreja. Mas o seu foco é em Deus. O foco é em Deus. Então, fidelidade não tem nada a ver com, assim, ser justo, ser íntegro. Não. Fidelidade é aquela coisa assim, independente. Pode cair o mundo, eu sei onde eu estou. Você está entendendo? E Davi, ele era fiel a Deus nesses termos. Por isso que Deus disse, era segundo o meu coração. Porque podia acontecer qualquer coisa. Ele caía, ele tropeçava, não sei o quê, mas ele fazia o quê? Deus, o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha, né? E aí, o filho vem e diz isso. Justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiver, está vendo que não é fidelidade, não é? Porque depois ele diz o quê? Justiça e retidão. Já são duas outras coisas, né? Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e ofereceu um filho que hoje se assenta no seu trono. Senhor Yahvé, meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar do meu pai. Mas eu não passo de um jovem que não sei liberar. Vamos aqui. Após ler esse trechinho, a gente vê uma coisa. Existem pessoas que são inteligentes, existem? E o que é inteligência? O que é inteligência? Você vê assim, que pessoa inteligente? Fazer algo fora do normal, fora do que nós estamos acostumados a fazer todo tempo. Sim. O que mais? Eu vou para a faculdade com você e você aprendeu ao que você estudou, que você ouviu, mas eu saio voando. Saiu voando. Como eles são inteligentes? Eu não captei a mensagem, mas dizendo, captou. Captou a mensagem. Isso é inteligente. E sábio? É diferente. É o quê? Uma decisão confiante em Deus. O que mais? Vamos lá, vamos. Bora pra ele. Como é que diz a palavra? Fale, pode falar. Não dá para entender porque está assim. Seria mais discreto se falasse. A inteligência, gente, é assim, ó. É um acúmulo de informações. Tá entendendo? Eu sei como funciona o ventilador, eu sei mexer no som, eu sei abrir a Bíblia, eu sei varrer a casa, eu sei fazer comida, eu sei não sei o que. Isso é inteligência. A inteligência é comum ao ser humano e até aos animais, não é? É comum. Eu vi ontem um gorila, coisa mais linda, eu ri tanto com ele. Por quê? O rapaz estava fazendo um truque de mágica, viu? Menina, eu ri tanto. Fez um truquezinho de mágica, ele olhando. Aí olhava para o rapaz, olhava para o copo. Quando sumiu o negócio, ele caiu para trás, ele deu tanta gargalhada no gorila. Eu digo, rapaz, não entendeu? Ele entendeu, né? Inteligência. Um cachorro que a gente foi convidado para jantar na casa de uma pessoa quinta-feira. Mila, volte. Mila, pega a bola. A Mila vai pegar a bola.
Mila, entre. Eu digo, olha, né? Inteligência é normal. Mas a sabedoria é outra coisa. Uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem conhecimento não pode ser muito sábia. Eu conheço particularmente uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi passar na minha vida. Eu não vou citar o nome, mas eu conheço essa pessoa extremamente inteligente. Vivi muitos anos com essa pessoa e essa pessoa assim, sabe? Aquela pessoa assim, meu Deus, quanta inteligência, disso, daqui, ele faz isso, daquilo, ele faz aquilo. Meu Deus, ele prospera, ele é extremamente tolo, sem sabedoria alguma. Um homem que há 35 anos atrás tinha fazendas, tinha carros, eu estou falando no plural, há 35 anos atrás, quem sabe, não era fácil. Tinha escritório ali na rua da frente, em Aracaju, que hoje é caro, há 35 anos atrás era mais inacessível ainda. Colocava as filhas para estudar num colégio particular, com motorista, um homem músico fantástico, bacharel em violão, fantástico. Mas a pessoa mais sem sabedoria que já passou nesse planeta é essa mesma pessoa. Porque se ela diz assim, vou fazer isso, não tem Deus para consultar. E aí o que ela faz já um pouco vai dando errado em cadeia. Hoje essa pessoa está morando de favor na casa de outra pessoa, perdeu a família, já passou pelo 5º casamento e já acabou de perder, está com 80, quase 85 anos, sozinho. Está explicado o que é sabedoria. Expliquei o que é sabedoria? Salomão foi considerado o rei mais sábio e ele chegou a esse nível por 3 decisões sábias que ele fez. Gente, Provérbios 9, verso 10. Isso, 9, verso 10. Diz assim, ó: o temor ao Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O primeiro ponto que vamos destacar é a oração. Não tem como você ser sábio se você não tiver uma vida de comunhão e de oração. Não tem. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mas você vai ser a mais indesejada. Porque é a oração e a comunhão com Deus que faz você ter graça perante os homens, sabia? Um exemplo simples. A pessoa fez faculdade e hoje ela é doutora em estética. Mas a pessoa passa a não dar um sorriso, não fala com ninguém, se veste divinamente, se senta, nem olha para o lado. Tem carinho, as pessoas vão admirar, as pessoas vão querer estar perto. Eu mesmo numa clínica dessa não quero nem entrar. Pouco importa se ela sabe tudo de estética. Não quero nem entrar. Por quê? Não tem o quê? Sabedoria. Não tem simpatia. Né? E aí o que acontece? Vamos lá. Você já viveu algum momento em que você precisou orar para tomar uma decisão complicada na sua vida? Vocês já oraram? Sim. E o resultado depois dessa oração foi melhor? Sim. Não é verdade? Às vezes a gente vive uma vida com tantos exemplos de bênçãos que a gente tem por conta da oração e a gente esquece. Tem um conhecido que ele anotava todas as orações orações assim mais fortes, né? E ele anotava, e aí ele anotava e ia vendo as respostas de Deus, né? Como Deus ele vai guiando. Então Salomão chega aqui e diz assim:
Senhor, eu preciso de sabedoria, porque o Senhor me botou como rei, mas eu sou um jovem, eu não sei governar. Não é? Eu não sei governar. E foi assim que aconteceu. Mas tem um detalhezinho assim, um parênteses que eu vou abrir. Sabe quem ensinou Salomão a ter sabedoria? Quando vocês vão ler no livro de Eclesiastes, foi a mãe dele, que disse que desde pequenininho dizia: meu filho, peça sabedoria, e se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A mãe de Salomão falava tanto isso, que quando ele pediu a Deus a primeira oportunidade, me dê sabedoria. Não é interessante o papel de uma mãe? E aí, uma pessoa, ela tinha um grande problema na vida profissional. Hoje ela era cozinheira, amanhã era motorista, depois ela era, trabalhava com faxina, depois ela trabalhava com não sei o quê, ficava se batendo. Até que chegou um ponto que as pessoas começaram a zombar. Não, essa daí é tudo, ela faz tudo. E aí a pessoa se incomodou, o Espírito Santo, né? Incomodou, e essa pessoa orou e disse: Senhor, eu preciso ter um foco. Eu quero saber em que eu posso trabalhar. E aí Deus deu um sonho a ela, o sonho de um ônibus e uma cadeira, a cadeira de motorista vazia. E alguém dizia: é sua. E aí essa pessoa entendeu isso como resposta de Deus, começou a trabalhar como motorista, depois passou no concurso e se realizou como motorista. Por quê? Orou a Deus, pediu a Deus a resposta e Deus deu a resposta. Então, se você tem algum problema que você não pode resolver, o que é que você tem que fazer? Orar. Foi assim que Salomão fez. Outra coisa, porque essa pessoa que eu falei que já foi muito bem vivida não é mais bem vivida, porque ela errou nesse segundo passo que Salomão tomou. Em Provérbios 12, 15. As trilhas do desajuizado aos próprios olhos parecem um ótimo atalho. A pessoa é doida, está andando por uma trilha e vai fazendo os atalhos. Ela diz: eu vou chegar rápido. Não é isso que acontece? Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Entendeu? Por mais difícil que seja chegar naquele lugar, se você ouvir conselhos, você ouvir outras pessoas, não adianta você achar que sabe tudo. Salomão, ele foi sábio porque quando chegou aquelas duas mulheres, ele não disse assim: eu vou agora olhar o rosto do bebê para ver quem parece mais do rosto. Não, ele não fez só isso. Ele parou e fez o quê? Ouviu. Conte sua história. Eu estava com o bebê e aí não sei o que. Começaram a contar a história. Ele tá ok. Aí ele veio: conte a sua história. Olha, não tem nem história. Pode pegar a criança e dar ela. Eu não quero ver esse bebê morto não, tá? Filha dela. Então qual foi o segundo conselho que a história de Salomão nos dá? Ouça as pessoas. Ouvir conselhos é importante para tomar as nossas decisões. Por isso que as pessoas hoje em dia vivem fazendo e cometendo erros um atrás do outro, porque ao invés de buscar Deus, elas buscam a internet. Elas buscam a internet. E a internet tem muita coisa interessante? Tem, mas tem muita bobagem. Não é? Como arranjar um namorado perfeito? Aí o Google lhe diz: como comer para ficar mais sarada? Aí a internet diz: não, o que fazer para uma coisa? Ou você vai pegar uma estrada, ou vai para a academia, não tem outro, né? Ou você vai trabalhar para conseguir perder peso, ou você vai para uma academia, né? Reeducar sua alimentação, e aí você vai ficar sarada. Mas aí as pessoas vão aonde? Na internet. Chá de não sei quem, ajuda. Aí o que acontece, irmãos? Doença no fígado, morre, estômago no dentro. Não é verdade? Ouça os conselhos. Sabe a coisa melhor da vida? Fazer amizade com os mais velhos. A juventude hoje em dia não está para isso. Eu amo. Tem uma série de jovens assim que andam comigo a partir de 78 anos, né?
E você ouve as histórias. Nem tudo precisa concordar, porque tem muita coisa que é do senso comum, de cultura, né? Mas quanta riqueza você tem. E aí essa pessoa, que eu estou lhe dizendo que hoje em dia está na miséria, ela dizia assim, olha, bando de gente burra, sem cultura, povo que não sabe, não tem nível para conversar comigo. O que é que eu vou ficar fazendo, conversando com esses idiotas? Aí eu imagine Jesus falando isso, que lindo. Né? Se Jesus dissesse isso. Bando de pescador sem futuro. Eu vou andar com esses. Jesus não pensou assim. Então, quando a gente segue o conceito do mestre, a gente vai vendo que é com o simples que a gente aprende. Não é? Então, Salomão, ele fez o quê? Ouviu os conselhos, ouviu as pessoas. E aí, outra pessoa que estava no topo da história da Bíblia, Faraó. O Faraó no Egito, ele fez o quê? Ouviu o conselho. De quem? Do carcereiro. Nesse momento da história, a gente vê uma humildade. Porque ele poderia muito bem dizer assim, não, o que é que esse presidiário quer para me dizer? Não, ele parou e ouviu. E aí Deus disse assim, ó, construam celeiros. E aí você construindo esses celeiros, você vai ter comida para 7 anos de seca. O que foi que aconteceu, irmãos? O Egito não pereceu, prosperou. Porque Faraó teve humildade. Então não tem ninguém que esteja aqui em cima que não possa ouvir o conselho de quem está lá embaixo. Né? Não tem. Outra coisa que Salomão fez, muito interessante, foi estudar. Vocês sabiam? Sabiam? Vamos lá. Salomão, ele estudava. Como era o estudo de Salomão? Através da observação. Eu acho que ele foi o primeiro cientista, porque ele trabalhava com experiência, né? Ele observava. Se você ler Salomão, ó, continuando o capítulo 12, o verso 17. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso deponde contra a mentira e contra a mentira. Ele estava estudando o quê? Direito. Para ele falar, como é que ele vai? Aí no capítulo 13, eu não vou fazer todos, porque cada verso de Provérbios é um estudo, né? Aí ele fala assim, olha, no capítulo 13, o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. O que era que ele estava estudando? Sobre família. Como era que ele ia saber? Se ele não estivesse observando. Olha outra coisa que Salomão estava estudando. No verso 11 do capítulo 13. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem conquista honestamente será cada vez mais. Ele estava estudando o que aqui? Economia financeira. Sobre corrupção. Você está entendendo? A Bíblia é muito linda, minha gente. Pelo amor de Deus, não tem como não gostar não da Bíblia. Como é que não gosta da Bíblia? Aí ele olha aqui e vai agora para família, direito legal sobre herança. No capítulo, no verso 22. Olha o que ele diz. O homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Como eu falei que não tem que me explicar? Ah, é? Quando você explica, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Não é verdade, gente? Ele está estudando. Aí Salomão, ele vai estudando. Ele estuda sobre a família, ele estuda sobre a natureza, porque tem horas que ele diz assim, os pássaros, não é verdade? Ele vai estudar sobre os pássaros, ele vai estudar sobre os rios, ele vai estudar depois que ele fica bem esperto, aí ele vai estudar sobre mulher, em Cantares. Ele tem que estar esperto para estudar sobre mulher. Não foi? Aí ele arrasa, ou o capítulo bonito. Aí ele arrasa, porque ele está falando da gente, mulher. Vamos, né? Dar um valorzinho a mais. Ele estudou sobre o campo, sobre tudo. Agora eu vou para o melhor da criação. Aí ele chegou na gente. E Salomão foi estudar. Então, gente, a terceira virtude do rei Salomão
realmente foi o quê? Estudar. Se você não estudar, se você perder o seu tempo, eu digo isso direto aos meninos, mas é direto. Gosta de se divertir? Gosta de sorrir? Mas meu pai diz, muito riso, pouco juízo. Salomão ele falou primeiro do que meu pai. Muita alegria, muita risada, sem propósito, pouco juízo. Não tem o que falar, não tem contexto, não tem nada, então vai fazer o quê? Tá rindo de quê? Meu pai falava isso pra gente. Tá rindo de quê? Qual mundo? Não, achei engraçado. Qual é a graça? Me explique. Ele fazia. Me explique a graça. Então, aí você vai, assiste Netflix, assiste novela, assiste não sei o quê, assiste jornal, não se aprofunda em nada, não sabe nada, por quê? Não foi pesquisar, não foi estudar. O estudo ele é capaz de desvendar. Então, a Bíblia é um livro que ela não foi feita para ler, jovens da nossa igreja. Não é para ler, não. Bíblia é para estudar. E você pode passar uma semana estudando o verso 13. Capítulo 13, verso 1. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Vamos lá? 5 minutos de estudar só esse versículo para vocês entenderem. O filho. A palavra de Deus diz assim, que alguns são chamados de filho e outros são feituras. Quando é que eu sou chamada de filho? Quando eu obedeço. E eu tenho que obedecer o quê? Eu tenho que obedecer o quê? Aos comandos do Pai. Na palavra de Deus, eu tenho que obedecer a quem? A Deus. Olha, a gente só está no filho, viu? A primeira palavra. E a gente vai perguntando, vai se questionando, e a Bíblia vai se revelando profundamente. Então, o filho é aquele que obedece, que aceita as regras do Pai. Na palavra de Deus, o Pai é quem? Deus. E Ele diz que quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quais são os mandamentos? Você está entendendo como o assunto vai puxando o outro de um verso? Aí hoje você vai estudar sobre os mandamentos de Deus. E aí são 10. Aí você vai passar mais um ano estudando. Porque você só dá uma coisa para rodar para aqui, para sábio. O que é ser sábio? O que é ser sábio? Se eu sou sábio, eu ouço, eu entendo, eu pratico, eu não questiono a orientação de quem eu tenho contato. Você está entendendo? E é contato com Deus. E aí a gente vai estudando, vai se aprofundando. A Bíblia é para ser estudada. Se você pega a Bíblia para ler, vai passando tudo batido. Aí você vai sendo direcionado a estudar, não, a ler o que vão mandando. Então quando eu pego minha lição de escola sabatina para ler, eu vou estudar. Eu vou estudar o que é que está dizendo aqui. Vamos lá. Vamos estudar. Porque senão tudo que forem dizendo eu vou acreditando, eu vou aceitando, eu vou dizendo. Não estou falando apenas da lição de escola sabatina, nem da Bíblia, tudo que tiver aqui. E aí eu tenho que entender que o Satanás ele é tão nojento que ele tem feito várias versões da palavra. Você sabia disso? Vocês sabem disso, não sabem? Bíblia atualizada, versão mulher. Bíblia atualizada, versão não sei o quê. Bíblia atualizada. Para que atualizar a palavra de Deus? Essa daqui é a versão King James. Eu até estava explicando a mulher. Ou a mulher, pai, a irmã. Por que a gente pegou a King James? Porque essa Bíblia é a mais próxima da tradução alemã. Entendeu? A tradução alemã. Não é Bíblia na linguagem de hoje, que hoje não precisa de linguagem, precisa viver. E aí, quando você vai vendo o propósito de Satanás, porque tem uma história todinha por trás, que a gente não tem nem como entrar, mas por trás tem uma história que Satanás ele quer desfazer do santuário. Lembra da profecia de Daniel 12? O foco de Satanás é destruir essas profecias na Bíblia. Ele vai diluindo, tirando artigos e palavras da Bíblia, fazendo mudança. Por exemplo, ele vai fazendo uma mudança na palavra aqui, de um jeito aqui, que daqui a um pouco a teologia do santuário, que é fica um negócio superficial. E aí ele vai tirar o sacrifício de Cristo. Ele conseguindo tirar o sacrifício de Cristo como remissão dos nossos pecados, ele consegue implantar qualquer heresia.
Entendeu? Então ele vai fazendo o quê? Vamos fazer uma versão da Bíblia. Vamos fazer versão. E aí o crente vai, vou comprar uma versão mais nova. E daqui um pouco, os nossos filhos não vão saber qual era a versão real. Vocês estão entendendo? Então quando a gente estuda, a gente vai conhecendo e adquirindo conhecimento. Tem gente que tem assinatura da Netflix, R$40, da Globoplay, né? 100 e pouco. Aí, não tem dinheiro não, mulher, para comprar um livro é caro. Aí na Amazon, tem livro a partir de R$5. Espírito e Profecia de R$1,50. Um livro que muda histórias de vidas, né? Um grande conflito. R$1,50. Tem dinheiro não para comprar livro? Não tem. Eu acho que Jesus vai dizer assim do céu: menino, sai daqui, que você brincou muito. Né? Jesus estudava. Jesus, quando era pequeno, e estamos encerrando aqui, vocês viram que Jesus estudou com a mãe. Não foi? Jesus orou. E Jesus ouvia as pessoas. Entenderam agora o significado da sabedoria de Salomão? Eu vou voltar. Jesus, quando criança, ele estudava. Jesus orou. E Jesus ouvia as pessoas. Qual foi o segredo da sabedoria de Salomão? Ser igual a Cristo. Estão entendendo o que eu quis falar? A ligação que eu fiz? Salomão orou pedindo a Deus sabedoria? Jesus orou a Deus pedindo ao Pai força para lidar. Salomão ouvia as pessoas, observava. Jesus ouvia as pessoas ou ele ignorava? Ouvia e observava. Jesus, qual é o terceiro passo? Orar, ouvir e estudar. Jesus estudou. Jesus estudou. Esse é o segredo da sabedoria. Estar em constante ligação com Jesus. Imitar Jesus. E aí nós seremos verdadeiramente sábios. Amém. Que esse sermonete, né? Que essa meditação, ela faça efeito em nossas vidas e que a gente aprenda a estudar a palavra, a viver a palavra. E a música que eu quero cantar agora é palavra. Tua palavra escondida. E quando a gente esconde a palavra de Deus em nosso coração, a gente consegue deixar de pecar, a gente consegue deixar de viver uma vida sem sabedoria, uma vida tola. Que Deus seja louvado e que nos abençoe neste sábado. Amém. Essa música também vocês conhecem.
Grande Deus que estás nos céus, como é bom ler, ouvir e entender a tua palavra. Como é bom entender que Salomão só foi sábio porque ele fez o que o Senhor fazia. Porque ele observava através da natureza, através das ações das pessoas, porque ele ouvia, porque ele orava, porque ele estudava. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de Salomão. Mas antes de tudo, nos dá o desejo de fazer a tua vontade, de seguir os teus preceitos, de sermos templos vivos onde quer que formos. Que o teu Santo Espírito faça morada no coração de cada um e que da nossa vida só flua água viva. Que possamos ser, Senhor, exemplos, testemunhas, servos teus, fiéis, separados para o teu serviço. Dá-nos o restante de sábado na tua companhia. Protege-nos durante essa semana que virá, que para nós é desconhecida, mas o Senhor tem escrito o fim desde o princípio. Então entregamos e confiamos inteiramente as nossas vidas em tuas mãos. Salva-nos para o teu reino, usa-nos para a tua glória, por Jesus. Amém.